A gente teve aí no começo do ano a campanha da Betina, né? Mas também eu não tenho dúvida de que a gente cometeu um erro. Eu não tenho dúvida de que, assim, fazendo um reconhecimento, uma retrospectiva dos nossos erros, e esse foi um dos erros da Empíricos ao longo de 10 anos, né? Felizmente a gente é uma empresa que erra e admite isso. Do ponto de vista assim, institucional e financeiro, foi bom ou ruim? Assim, pegou bem para a imagem, não pegou? E financeiro trouxe mais assinantes ou saíram? O marketing é parte de um processo em qualquer empresa de varejo no mundo. A única coisa que eu gostaria é que as pessoas, antes de criticarem, que elas olhassem o conteúdo. Olha, assim, eu tenho um número, não sei se final de 2020, assim, que eu acho que o número razoável seria 150 mil pontos. Assim, o que você acha razoável para o governo? 150 mil pontos é um número que fica na minha cabeça. Foi proposital que vocês estão no prédio do Google? Bilionários, estamos aqui com uma das figuras mais polêmicas do mercado financeiro, né? Amada por muitos, outros nem tanto. Pode falar odiados. Odiados por muitos também, mas assim, ninguém pode falar que ninguém pode ignorar nem Felipe Miranda, nem Empíricos, né? Isso eu acho que é uma coisa que ninguém pode fazer. Bom, mas para começar a gente sempre deixa fazer o jabá. Para quem quiser contratar o serviço da Empíricos, como é que faz, Felipe? Pô, dá uma olhada lá no que a gente faz no empíricos.com.br. É só abrir o YouTube e você já consegue ver, né? Em qualquer canal. Isso. Aliás, pedir a chance das pessoas lerem um pouco do nosso material também, porque acho que às vezes as chamadas não transmitem necessariamente a qualidade e a profundidade da pesquisa que é feito aqui, né? Depois a gente pode até mostrar, mas são 34 caras trabalhando 24 horas por dia para levar para as pessoas o que a gente entende ser as melhores alternativas de investimento. E que vieram de vários bancos, né? Sim. De banco, a gente tem um mix assim de pessoas que vieram de banco, assim, Credit Suisse, Itaú, Santander, com caras do buy side também, caras de gestora. Essa combinação de sell side com buy side a gente acha interessante, porque também às vezes o cara do banco, como ele não compra ação, né, tem restrição de compliance interno, é diferente de um cara de fundo, né, que o cara de fundo está diretamente exposto àquilo. Então é importante, a gente mesmo se coloca como um sell side, né, com um cara de buy side. Então sempre uma preocupação, às vezes os bancos em fazer os melhores modelos, a gente aqui quer fazer as pessoas ganharem dinheiro de verdade. Então é assim que a gente pensa. Excelente. Bom, pessoal, já se inscreve no canal, batemos 100 mil aí, saímos de abril para 470 para 100 mil. Estamos correndo aqui. Tá igual a Betina. Calma que a gente já vai entrar nisso, já vamos meter um pouco de polêmica aqui. A gente também está lançando nosso primeiro curso, a gente queria falar de investimentos, só que a gente viu aqui no canal, a galera, pô, tô com dívida, então sem dívidas em 7 dias a gente está lançando o primeiro curso, bem básico para tirar a galera para virar investidor. Segue a gente em todas as redes sociais, só procurar 1 bilhão Educação Financeira ou o site 1bilhão.com.br. Vamos começar aqui. Você quer pela parte mais difícil ou mais fácil? Se você quiser, meu. Vamos pela mais difícil porque eu sei que aqui nada é muito simples. A gente pode falar que teve um antes e um depois da campanha da Betina. Assim, vocês sentaram logo depois que deu essa polêmica, galera, vamos repensar. Seria meio vitoriano e maniqueísta demais, assim, fazer, era antes, era de um jeito, depois. A verdade é que a gente já vinha num processo de melhoria. Acelerou. E aí, como cometeu esse erro, desviou muito, a gente aí acelerou. Mas a gente já vinha com alguns esforços aqui dentro nesse sentido. Então a gente já tinha contratado um PR, já estava com processos internos melhores, todas as peças longas já eram revisadas duplamente agora, só os anúncios que não eram, justamente esses de 10 segundos, como a gente faz vários. Sim, que era copy para chamar atenção. E o copy longo a gente também já revisava 2 ou 3 vezes. Mas os curtos, como a gente faz assim, um negócio de 10 segundos, a gente tenta 1000 vezes para um dar certo, esses a gente ainda não estava revisando. E aí foi onde escapou aquele da Betina. Agora todos esses estão revisados. A Empíricos é um pouco a filosofia da Red Bull, investe pesado em marketing. A Red Bull acho que investe, sei lá, 30% em marketing, né? Não, a gente converge mais ou menos para as empresas de varejo típica, que é o que a Hipermarcas gasta, a Natura gasta, alguma coisa em torno de 20% da receita. Assim, não tem nada. É como uma empresa de consumo e varejo clássico, não é uma enormidade. Mas uma empresa de mercado financeiro é alto. Uma empresa de mercado financeiro não investe 20%. É porque não é uma empresa de varejo, né? Não é uma empresa de varejo. Quando são empresas de varejo, eu acho que daí sim, a gente nem se considera, a Empíricos, a rigor, nem é uma empresa de mercado financeiro. A Empíricos é uma empresa do mercado editorial, ela está configurada como uma editora. Sim, informações financeiras. Informação, a gente é uma empresa de opinião e informação. A gente não está na originação nem na distribuição de valores imobiliários. Então, a gente está fora do mercado financeiro tradicional. A gente é como se fosse uma revista, Exame,
e dando nossas opiniões sobre os investimentos. Só que extremamente mais nichada, mais focada, mais direta. Exatamente. Agora já vamos entrar nessa questão. Como o Felipe Miranda investe? Sei que a gente está conversando aqui ações, está de fora, né, por uma questão de conflito de interesse, mas como que está hoje, o que você faz com o seu patrimônio? Você tem imóvel, não tem? O que você faz? Pô, primeiro eu sou um equity guy, assim, né? Originalmente eu sou um cara de ações, então eu tenho, mesmo que... Eu não acredito um pouco nessa história de... eu sou analista, então eu não tenho vieses. Não, a gente é tomado por vieses pessoais de forma não deliberada, né? A gente não sabe que a gente incorre nos erros que a gente incorre. Sim, então claro. eu tenho uma inclinação para a bolsa porque eu fui criado nesse ambiente. Então eu tenho uma grande exposição em bolsa. Quantos por cento do patrimônio? Eu tenho mais de 50. Ah, não, então você tá com mais que eu até. Eu acho que eu tô com 40. Pô, eu acho bastante e tal. Mas através de fundos? Eu tenho umas ações antigas que eu não... Hoje é até complicado, como é que eu vendo esse negócio? Porque às vezes eu quero me desfazer para não ficar exposto, mas aí se eu me desfiz, imagina, eu tenho as ações da Rumo, por exemplo, é uma ação que eu gosto muito, tenho recomendado compra das ações da Rumo, mas ao mesmo tempo na física eu gostaria de me desfazer delas só para não estar exposto a um negócio. Sim, para não encherem o saco, para não dar problema. Mas se eu vender hoje, vai parecer, pô, você me manda comprar e você tá vendendo, então eu tô meio numa... Não, mas você pode também explicar, falar, galera, tô vendendo só para um simples, para não encher o saco de conflito. A Empírico você tenta explicar, já vira o negócio. O nome então, Empíricos é sempre tá atrelado. Então eu arrasto essas ações que eu tenho desde lá de trás, mas hoje não posso comprar mais nenhuma ação, justamente por isso, para parecer que você está puxando a ação que você tem e tal. Então eu transferi todo o meu patrimônio para a Vitrio, que é a gestora parceira nossa, que basicamente replica as nossas ideias de investimento após fazer a sua diligência própria também nas nossas indicações. Então o grosso do dinheiro está no Carteira Universa, que é um fundo multimercado que replica o Carteira Empíricos, e até não poderia ser diferente, né? Porque ali é um portfólio que eu sugiro, que você tem lá hoje também alguma coisa perto de 40% em ações, uma posição importante em juro longo, né, através das NTNBs. A maior parte do seu patrimônio está nesse fundo? Está nesse fundo. Tá. Então, uma parte importante também em juro longo, tanto através das B50s quanto das NTNFs 2029. E tenho também o combo que a gente chama de proteções, que é dólar e ouro, que eu sempre acredito nessa tese. Nas que, olha, crises. Por mais que você esteja otimista com bolsa, como eu tô, por mais que eu goste de bolsa, você nunca sabe como as coisas vão acontecer, né? Você pode estar errado, né? Sim, Essa é uma grande lição, sempre se beliscar e ter proteções contra si mesmo. E aí tem lá uma posição em dólar e ouro, primeiro por uma questão de seguros mesmo, que as outras coisas podem ir mal, então você tem que estar sempre diversificado, isso diminui drasticamente o risco do seu portfólio, mas ao mesmo tempo porque eu acho que faz sentido uma combinação, o dólar se justifica porque eu vejo essa combinação de bolsa subindo, juro caindo, então você tem muito pré-longo, mas também uma moeda fraca, basicamente pela diminuição do diferencial de juro Brasil e Estados Unidos. Então eu não acho que o dólar deva cair muito, eu acho que assim, a tendência é a gente conviver pelo menos por algum tempo com com um real depreciado, um dólar apreciado. E o ouro por conta dessa tendência global de queda das taxas de juros até para territórios negativos. Você acha que é o prenúncio de uma crise, a subida do ouro? Não necessariamente, eu acho que é uma... Porque o SP500 bateu vários topos, né? Todo mundo tá falando, vai desabar, vai desabar. Estão falando isso há 5 anos, né? Então assim, uma hora vão acertar e vão ser os gênios que previram a crise, né? Mas assim, eu sempre falo isso também, eu vi um cara falando que a bolsa lá fora vai cair. E tem outros caras falando que vai subir. O mercado é feito de divergências de opiniões. Divergência de altos e baixos também. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai ser um eletrocardiograma, mercado financeiro no mundo e em qualquer país, sempre. Não vai só subir. Então eu acho, tem as pessoas que acham que vai cair, beleza, respeito e tal, tem argumento até para isso. Mas para mim não é o cenário mais provável. Eu acho que temos hoje um cenário que não me parece ser de recessão global. Acho que tem dois caras, o Trump e o Xi Jinping, acelerando em direção ao precipício, mas seria irracional demais você imaginar que os dois vão se jogar lá. Então eles vão parar uma hora. Estão falando que até a eleição, né? Que ele quer levar, quer arrastar isso daí até próximo da eleição. Você acredita nisso? Eu acho que ele precisa do S&P em alta, ele precisa da economia americana fora da recessão e ele sabe que o que pode atrapalhar esse negócio é justamente a guerra comercial. Então eu acho que é uma negociação dura, que é muito mais também do que simplesmente o bom ou mau humor do Trump no Twitter. Acho que isso é uma visão meio estereotipada. Ali tá em jogo quase uma hegemonia política e tecnológica, é o que está sendo discutido, e um mundo meio que volta a ser, em algum modo, multipolar ou bipolar entre esses caras, e que é uma disputa que vai demorar anos. Assim, mas essa aumento de tarifa com retaliação que a gente de repente explode o mundo, eu acho que esse não é o meu cenário. E com isso a economia não entra em recessão, o juro continua muito
muito baixo. A gente entra provavelmente com política fiscal agora, você já viu a Alemanha, que sempre foi uma guardiã do cofre, falando que está disposto a assinar um cheque. Então o mundo volta a gastar, isso provavelmente tem um incremento de PIB no curto prazo, Sim. um juro muito baixo, e o mercado vai começar a olhar para emergente de novo. O Brasil sendo um dos caras de grande aceleração do crescimento, a partir de 2020 principalmente, a gente deve atrair boa parte do fluxo. E sobre o ouro especificamente é isso, com juro negativo, aquilo que não paga juro fica, em termos relativos, muito mais atrativo. Então acho que justifica-se esse ouro em alta. O capital estrangeiro, você acha que não veio ainda para o Brasil com força só por causa da briga? Todo mundo vai, né, para título seguro, título do Tesouro Americano, só por isso, não tem a ver com só por isso. Acho que esse é o fator principal, que eu falo assim, pô, é meio narcísico, assim, a gente fica tentando explicar o comportamento do gringo pelo nosso próprio comportamento. O gringo tem as próprias motivações dele, ele está sacando de emergente em geral. Então eu acho que tem a questão, tem um incêndio na sala dele lá, que ele está mais preocupado em apagar o incêndio, depois ele vai olhar se ele arruma os móveis. Então a gente pensa depois em emergente, agora vamos cuidar da nossa cozinha aqui. Mas acho também que há certa frustração, ou não só frustração, talvez essa não seja a palavra precisa, o certo questionamento que existe sobre uma retomada ou não do crescimento brasileiro ainda pesa muito. Então eu acho que quando voltar ao crescimento, eu acho que aí vai ser a hora do... Eu acho que isso começa a acontecer mais a partir do quarto trimestre. Assim, ainda esse ano? Eu acho que começa já uma aceleração importante na margem. E 2020 você chutaria chutaria, mas porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Ibovespa final de 2020, o que você... Olha, assim, eu tenho um número, não sei se final de 2020, assim, que eu acho que o número razoável seria 150 mil pontos. Assim, o que você acha razoável para o Ibovespa? 150 mil pontos é um número que fica na minha cabeça. E não é um número à toa, é um número que, basicamente... Você vê países que fizeram reformas e voltaram a crescer, que foi o que aconteceu com a Índia, você tem um reapressamento de múltiplos. Também está com juros baixos, né? Sim. Está caindo em queda. Isso, que queda de juro, reforma. Meio Brasil, né? Sim, exatamente. Emergente, aconteceu com a Índia, pode acontecer com o Brasil, que é um re-rating que o mercado chama, né? Ou seja, você pega o mesmo múltiplo, preço sobre lucro, e esse preço sobre lucro, essa relação aumenta 30%. Então, para o mesmo lucro, os preços vão subir 30%. A relação cresce 30%. Mas a parte disso, o lucro não está parado. Os lucros corporativos devem crescer 20%. Então você soma lucro crescendo 20% com um re-rating de 30%, você totaliza um potencial de valorização da ordem de 50%. Então estamos aí nos 104 mil pontos, 105 mil pontos, vai para 150 mil pontos. Eu acho que esse seria um bom referencial para a gente perseguir. Você diz assim, num prazo entre 1, 2 anos, mais 50% a bolsa sobe. Eu acho. E não vai ter muita opção, né? Agora com a renda fixa em queda, o brasileiro vai ter que sair, porque o brasileiro está começando a sair da poupança devagarzinho e descobriu 100% do CDI e acha que... E agora eles vão precisar entender que o 100% do CDI cada vez é menos 100% do CDI, né? Porque vai ficando minúsculo, né? Exatamente. Você precisa parar de engatinhar, né? Falando, a poupança é quando você sai de feto, você nasce. Aí você começa a engatinhar, é o 100% do CDI, aí vai para a renda fixa, vai ter que começar a olhar para a bolsa, vai ter que começar a entender, vai ter que começar a buscar informação, né? Casas de análises, enfim, para começar a diversificar seu portfólio. Voltando em portfólio, uma curiosidade agora pessoal, você tem imóvel? Pô, não tenho não, mas nada contra quem tenha também, mas eu não sei, eu acho que você tem mecanismos melhores, assim, Sim. Eu tô exposto... Você não imobiliza? Eu tenho exposto via fundo imobiliário, mas assim, também por um viés pessoal talvez, mas eu tenho imóvel que eu moro lá, o imóvel da minha mãe, né, mas imóvel do meu filho, mas não é nada de investimento, nada. Não gosta de ficar líquido? Talvez, embora o meu patrimônio mesmo esteja imobilizado na empresa. Né? Não, todo mundo que tem empresa, pequena, média ou grande, o empresário está ali para fazer o negócio andar. Exatamente. Porque a gente sempre acredita que vai... Mas o emprego já está gigantesca, né? Estamos caminhando. Quantas pessoas trabalham aqui dentro? 240, eu acho. Caramba. Para quem não sabe, né, eles estão no mesmo prédio de grandes, do Google, né? Do Google e do BTG. Foi proposital que vocês estão no prédio do Google? Não, foi uma sorte. A gente teve várias sortes na vida. Essa foi uma delas, assim, que a gente estava procurando. A gente estava aqui do lado, na Joaquim Floriano, a gente queria ficar por aqui, porque é meio o Itaim, é meio centro financeiro e tal, mas também porque é um lugar meio cômodo para todo mundo chegar. E aí a gente conseguiu, primeiro estava ainda numa época meio de crise, então os preços estavam mais baixos, né? Se o Esteves estiver vendo, porque ele não faça uma revisional camarada pra gente, mas Porque o prédio é do BTG. Eu acho que esse aqui, inclusive, é dele na física, mas bom, isso é uma outra história. Pegou exatamente a metragem que a gente precisava. Então, pra gente foi uma mão na roda, foi uma oportunidade de value investing, assim, não foi nada nada maquiavélico,
vocês estão no melhor prédio de São Paulo, vocês querem passar uma mensagem, inclusive... Eu achava que era pelo Google, não é nem pelo prédio mais famoso de São Paulo, mas pelo Google, tá próximo fisicamente ao Google. Não, até acho que foi legal isso, mas como um serendipity, assim, meio por sorte também. Não pensamos nisso. Mas vocês têm uma relação mais próxima com o Google por uma questão... Temos, porque a gente, primeiro, porque a gente faz, eu posso falar a gente aqui, embora não seja por isso, são eles, né? A equipe que faz as campanhas no YouTube e tal, os caras são muito, muito de ponta. Então a gente, outro dia o pessoal do YouTube foi chamado, a gente foi chamado pela Red de Latam do YouTube para explicar como a gente faz o YouTube. Para vocês ensinarem ele a como fazer. Então o pessoal que podem ensinar a gente também. Não, é um prazer. Você já faz super bem, você não precisa. Então, a gente tem uma relação próxima, a gente é anunciante e tal, e a gente é beta tester em várias coisas, a gente está bem na fronteira das coisas mais avançadas de marketing digital no Brasil. Não, eu acho que se não é a empresa que mais, mas eu acho que vocês estão entre os top 10 de referência. Aí o pessoal fala, pô, mas você abre qualquer coisa, tem lá empírico, mas não é só questão de massificar. E porque provavelmente a pessoa está cucada também, né? Parece que onde eu vou, eu vejo a empírico. Porque se em algum momento você demonstrou interesse em investimento e você tem algum fit conosco, você vai ser perseguido. Tem uma super inteligência por trás. Não estamos falando questão de marketing, né? Não é nem o brand em si, mas de marketing assim, de ter inteligência. Esse cara tem algum tipo de interesse nesse tipo de assunto, a mensagem vai bem específica para ele. Exatamente. A gente teve aí no começo do ano a campanha da Betina, né? Que gerou aquela polêmica, já saiu em todos os jornais, todo mundo acompanhou, enfim. E obviamente você defendeu como empresa, porém meses depois, a gente está aí lançando, né? Vocês estão lançando a nova campanha agora. Qual a avaliação que você faz disso lá atrás? Foi um erro, não foi? Foi acertado? Ou teve pontos de acerto, teve pontos errados? O que você avalia hoje? Olha, eu acho que isso reflete um pouco o que é a Empíricos, na verdade, que é uma empresa de verdade, né? O que a gente faz aqui tem muita verdade. E foi uma situação, se você me dissesse assim, foi bom ou ruim, eu não consigo dizer se foi bom ou ruim. Eu acho que, como tudo na vida, é uma ambivalência, né? Tem coisas muito boas naquela campanha, tipo, nunca se falou tanto, naquela semana, nunca se falou tanto de investimento no Brasil. Se você procurar ali pesquisas por Ibovespa, investir em ações, como ganhar dinheiro. Verdade, você olha o gráfico do Google, explodiu. Google Trends, o que você quiser pegar, uma super explosão. Depois, quem teve um mínimo de paciência e pôde transitar por mais do que apenas 10 segundos e clicou no que a Betina simplesmente pedia para as pessoas, que assim, clique no Saiba Mais, as pessoas tiveram acesso ao que eu tenho certeza que é o melhor conteúdo de finanças que elas já receberam na vida, porque foi feito por 34 pessoas. É muito diferente, é isso, né? Hoje você tem uma infinidade de influenciadores e sem querer falar mal de ninguém e tal, mas é diferente quando você tem uma ou duas pessoas pesquisando, quando você tem uma empresa, uma estrutura com 34 pessoas que tem acesso hoje a todos os fundos de investimento, que fala com todas as organizações setoriais, fala com todas as empresas, tem interlocução na B3, tem interlocução com o regulador. Então, assim, a qualidade da pesquisa que sai daqui é outra. Então tem esse lado muito bom. Mas também eu não tenho dúvida de que a gente cometeu um erro. Então teve um lado muito ruim, que eu acho que o erro foi justamente não ter deixado claro e explícito, e é verdade, a gente publicou toda a evolução patrimonial da Betina e imposto de renda, inclusive, mostrando que ela sai mesmo de R$1.000 para R$1 milhão em 3 anos da vida dela. Então, se de fato era o patrimônio dela à época, hoje já é maior do que isso. E ela fez isso fundamentalmente investindo em ações e seguindo as recomendações da Empíricos. Mas boa parte também dessa construção patrimonial veio através de outros aportes. Ela ganha o salário dela aqui, ela ganha o bônus dela aqui. É uma coisa que as pessoas talvez não saibam da Betina, é que ela é brilhante. Não só ela é bonita, como ela é descolada, como ela é legal, como ela é super trabalhadora. Ela, junto comigo e o Adilson, são as 3 pessoas que chegam mais cedo aqui no escritório. Tudo que ela faz com grande dedicação, apaixonada pelo que faz. Agora, faltou deixar claro, eu não tenho dúvida de que, assim, fazendo um reconhecimento, uma retrospectiva dos nossos erros, e esse foi um dos erros da Empíricos ao longo de 10 anos, né? Felizmente a gente é uma empresa que erra e admite isso. A gente deveria ter deixado claro para as pessoas, olha, ela fez essa construção patrimonial, mas teve outros
aportes no meio do caminho. Do ponto de vista assim, institucional e financeiro, foi bom ou ruim? Assim, pegou bem para a imagem, não pegou? E financeiro trouxe mais assinantes ou saíram? Como acho que o erro acabou sendo mais destacado, até não sei se justa ou injustamente, mas em termos práticos, acho que o erro acabou sendo mais destacado do que a parte boa que esteve associada, que foi transmitir esse outro conhecimento financeiro que era... As pessoas pararam muito nos 10 segundos e não clicaram no Saiba Mais. E todo mundo estava sempre disposto a criticar primeiro também, né? Sim. Uma das coisas que eu realmente peço para as pessoas, eu falo assim, putz, o marketing é parte de um processo em qualquer empresa de varejo no mundo. A única coisa que eu gostaria é que as pessoas, antes de criticarem, que elas olhassem o conteúdo. E eu tenho certeza, e é essa nova fase que a gente entra e tem a ver com a volta da Betina, que é mostrar para as pessoas, falar assim, olha, a gente abranda as nossas comunicações e começa a mostrar para as pessoas o que está embaixo, que é o quanto as pessoas estão ganhando dinheiro ao seguir os nossos conteúdos. Aí talvez você vai dizer assim, mas você deu sorte nos últimos 5 anos, o que você fez você não vai repetir para frente. Putz, talvez a gente tenha acertado tudo na sorte. Pode ser, mas em termos objetivos, as recomendações da Empíricos de quem seguiu, talvez ninguém tenha ganhado tanto dinheiro no Brasil quanto aqueles que seguiram nossas indicações. Vai se repetir para frente? Putz, eu não sei, talvez a gente destrua tudo amanhã. Claro. Mas o que aconteceu ali, aconteceu... Eles têm um track record extremamente bom. E ninguém tira dos nossos assinantes isso, sabe? Aconteceu, o cara que seguiu as indicações dos últimos 5 anos mudou de patamar. Então é isso que a gente precisa mostrar nessa fase. É assim que volta a Betina agora e é isso que ela vem para mostrar. Uma fase institucionalizada da Empíricos, com uma linguagem diferente, muito diferente do que foi lá em março, e focando assim, putz, beleza, se você tivesse passado essa capa inicial e focado na qualidade do conteúdo, você teria ganhado dinheiro. É isso que a gente precisa mostrar. Felipe, obrigado aqui. Isso, cara, um prazerzaço. Eu vi que o seu tempo você não para de correr aqui dentro, mas antes... Queria que você isso aí é coisa linda, isso aí, não, pelo amor de Deus, né? E vem autografar. O Trump adora que a gente estraga as notas dele. Isso aí é coisa de louco. Eu vou botar na minha carteira, meu pai já falou. Não, só uma, né? Meu pai falou que isso aqui dá muita sorte, ó, coisa linda. Não, mas é por isso que a gente dá dó. Quem quiser, apesar que a Empíricos é muito fácil achar, mas quem quiser assinar um relatório e o site... empíricos.com.br. Ou abre qualquer coisa do YouTube que tá lá, Empíricos, fechado. Então não se esqueça, se inscreve aí no canal, a gente traz conteúdo aqui de qualidade. E o que a gente sempre fala, antes de criticar, seja Empírico, seja quem for, veja o conteúdo, isso vale para o nosso canal também. Às vezes o pessoal vê lá uma thumb, vê uma fotinha, vê um título, já veja o conteúdo, aí você tira a sua análise. Se quiser criticar também, faz parte do game. Mas sempre veja o conteúdo antes. Fechado, pessoal? Até mais. Tchau. Valeu, muito obrigado.